Como criar um carrossel storytelling usando inteligência artificial, passo a passo completo é o que veremos nesse vídeo. Mas antes de começarmos, eu preciso te mostrar o que é um carrossel storytelling. E é o que você vê aqui na tela. É um carrossel que conta uma história ou agrega a história declarada na copy através das imagens. Quando eu mostro esse mesmo personagem aparecendo em todas as imagens do slide, eu amplifico a experiência do meu leitor com o meu conteúdo. Esse tipo de carrossel foi o que me fez ganhar um certo reconhecimento alguns anos atrás. Eu posso dizer com segurança que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer isso no Brasil, né, de colocar essa camada a mais de storytelling nas imagens que estão sendo postas junto com o texto do carrossel. E a verdade é que antigamente, por exemplo, eu precisava dar a sorte, eu precisava apanhar para encontrar imagens no banco de imagens que tivessem essa coerência, essa coesão, né? Como eu mostro aqui para você nesse carrossel que eu fiz. Como você pode ver, ó, são 3 imagens que eu encontrei dessa moça, né? Ótima imagem. Ó, primeira imagem, né? Então ela está estendida em 2 slides. A segunda imagem está estendida nos slides 3 e 4. E a terceira imagem está estendida aqui nos slides 5 e 6. Para eu achar isso aqui, essas fotos, foi um sacrifício, foi uma sorte de algum modo. Então note que o fato de eu ter encontrado 3 fotos desta mesma pessoa no mesmo cenário, nesse mesmo conceito, permitiu que eu amplificasse o que estava sendo dito na copy, né? Então, desse modo, eu consegui, porra, um bom engajamento, consegui uma boa audiência, as pessoas gostavam demais do meu carrossel, assim como, por exemplo, esse outro carrossel que eu fiz lá no 14 de maio de 2020. Então, veja, como eu faço isso há muito tempo, né? Quando vender, lembre-se, né? Diz aqui a copy. E aí, eu encontrei essas fotografias nesse ensaio fotográfico gratuito no banco de imagens, né, desse rapaz vestido aqui de astronauta num cenário aqui deserto e tal, de gelo, simulando talvez um possível planeta e tudo mais. Cara, são fotos diferentes que me ajudaram a compor tudo que estava sendo dito na copy, não é? Então aí eu trouxe aqui no final, trouxe uma outra observação e tal, né, uma outra foto e tudo mais, mas veja, eu consegui trazer essa camada de storytelling. Então agora você entendeu o que significa o carrossel storytelling e eu espero que você tenha entendido por que é interessante você colocar ele nas suas produções no Instagram, porque você vai elevar a experiência, né? Você vai permitir fortalecer a história que você está contando, o conteúdo que você está passando, você gera mais valor agregado, você fica gravado na mente das pessoas por fazer algo diferente, certo? E aí, qual é o ponto? O ponto é que hoje em dia, meu caro, minha cara que me assiste, com inteligência artificial, ficou muito mais fácil reproduzir esse tipo de efeito. Porque agora eu não tenho que contar com a sorte, agora eu não tenho que passar horas e horas minerando ali, né, o banco de imagens gratuitos para encontrar fotos de um mesmo ensaio fotográfico que encaixem com aquilo que eu quero dizer. Eu posso simplesmente pedir para a inteligência artificial fazer o que eu quero. E eu quero revelar para você o exato processo que eu fiz para conseguir fazer as imagens desse carrossel, que na minha opinião ficaram muito bons, né? Ficaram imagens muito boas. Vou passar esse processo com você a partir de agora. Tudo começa com a ideia por trás. A ideia por trás, como que eu cheguei nessa composição, né? Eu já tinha a ideia do carrossel, 5 sinais de que o especialista em IA que você segue é um charlatão. Eu já tinha o texto, já tinha a cópia, já estava tudo feito. Chegou o momento de montar o carrossel. Então, qual foi o meu processo criativo? É algo que eu desenvolvo, né, em muitas das aulas da minha comunidade, conteúdo.org, o link está na descrição, você pode entrar, clicar no link e depois aprofundar o que eu vou dizer aqui para que você consiga fazer isso com propriedade. Mas, caso você não seja um membro da comunidade, caso você não possa ou não queira entrar, tá aqui o conteúdo de valor que eu estou te entregando. Vou trazer para você o processo criativo desse carrossel especificamente. Bom, eu tinha esse tema, 5 sinais que o especialista em IA que você segue é um charlatão. Então, aqui foi muito fácil, porque eu já tinha quase que na própria copy personificado uma pessoa, um inimigo.
certo? Qual é o inimigo? O inimigo é esse charlatão, é esse especialista em IA que, no fundo, é um Zé Mané que não entende nada, ou charlatão. Tendo essa figura, tendo esse inimigo comum, eu, cara, consegui já visualizar muito fácil um personagem. Um personagem que tem aqui um sorriso malicioso, ele tem um olhar maquiavélico, não é? Ele tem a gola alta, né? Usando aqui a gola rolê. Então, cara, isso veio muito fácil na minha cabeça. Então eu pensei, cara, eu vou, ao longo do carrossel, mostrar esse personagem em situações trazendo para caricatura, né? Eu quero que seja uma espécie de vilão mesmo, não só um inimigo comum, mas como se fosse um vilão de filme de Hollywood, caricato, não é? Para elevar o nível do carrossel nessa história que eu estava contando aqui, nesse conteúdo que eu estava contando. Então eu já tinha essa composição na minha cabeça. Mas como que eu cheguei nessa ótima fotografia, que você vai concordar comigo, porra, ficou do caralho, certo? Essa fotografia, ela começa algumas semanas antes, quando, aqui eu vou te mostrar aqui o book que eu fiz, né? Mas algumas semanas antes, quando eu encontro esta imagem aqui, ó, umas semanas antes não, praticamente aqui, ó, menos de 10 dias, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 11 de junho, eu vi, ó, dia 2 de junho, por acaso, eu vi no Sora, né, que é a inteligência artificial do ChatGPT para gerar imagens, essa fotografia do Shia LaBeouf, eu não sei como pronuncia o sobrenome dele, mas é um ator famoso de Hollywood que, por sinal, se converteu ao catolicismo recentemente. Muito interessante a história desse rapaz, né? Fez lá o Transformers e tudo mais, vários filmes famosos. Vi essa fotografia gerada por IA desse cara. Eu falei, cara, do cacete. Adorei a composição dessa fotografia, né? As cores saturadas, chamativas, não é? A definição aqui, como se fosse um retrato, porra. Eu não sei, eu não sou fotógrafo, mas você vai concordar comigo que, meu, isso aqui parece uma fotografia real, né? Os detalhes aqui da iluminação, né? Cara, isso aqui é do caralho. Eu achei muito foda, muito foda. E então, qual que é a beleza da coisa, ó? Você consegue ver essa imagem que foi gerada por um usuário aleatório aqui, que eu vi, esbarrei, né, no Sora por acaso, eu consigo entrar e ver o prompt que ele usou. E isso é muito foda, porque assim eu consigo simular o mesmo efeito em outras fotografias, certo? Então, estou passando o cursor aqui, você consegue ver na tela a descrição que esse cara usou para criar essa foto. E eu salvei, né? Como você pode ver aqui, ó, favoritei, dei uma curtida nessa foto, falei, cara, eu não quero perder isso de vista. E então tem alguns critérios aqui, ele coloca, né, uma fotografia com cores super saturadas, hiper detalhista, DSLR, né, que é um termo para câmera fotográfica, né, de alta qualidade, alta definição. E aí ele coloca, né, com um background ali que é brilhante, né, com uma cor complementar a cor que está sendo, vamos dizer assim, relevante ali na cena, no personagem, né? A roupa que ele está vestindo, ó, como você pode ver. Aqui é um tom de verde meio azulado no fundo, que tem um contraste muito interessante com essa camisa vermelha que ele está usando. Né? E, enfim, aqui está a descrição desse prompt. Eu peguei isso daqui, salvei e comecei a produzir fotografias parecidas com essa. Inclusive, usei aqui o próprio para a criação dessa imagem que você vê aqui, ó. Se você colocar, se a gente ver aqui o prompt, deixa eu pegar o prompt dessa imagem aqui, que foi a imagem de capa, eu só virei ela, né? Como você pode ver aqui na capa, ele está olhando para o outro lado, então no Canva eu só virei a imagem que eu achei que ficou melhor do outro lado. Ó, você vai ver que no prompt eu tenho um prompt muito semelhante e até melhor do que aquele criado inicialmente pelo outro cara lá que fez a fotografia do Shia, tá? Como que eu fiz isso? Eu vim no ChatGPT, usando o modelo O3, certo? E eu coloquei o seguinte, um prompt muito escroto, muito preguiçoso, por assim dizer, mas que funcionou perfeitamente. Eu coloquei, me ajude a criar um prompt para criar uma imagem no Sora. O que a imagem deve ter? 2 pontos. Aí eu simplesmente copiei e colei um detalhe que me pareceu importante do prompt original aqui do Shia, né? Como você pode ver. Aí eu coloquei, é o retrato de um homem olhando
para trás com cara suspeita, sorriso malicioso. Aí aqui é um pouco do jogo de cintura do Will, da malandragem do Will, da experiência do Will. Eu achei que esse retrato ficaria interessante, ajudaria a compor simbolicamente a mensagem que eu queria passar, de que esses falsos especialistas em IA são, na verdade, uns charlatões, não é? Então, eu quis trazer esse olhar por trás do ombro, um olhar malício, é quase como se fosse ele olhando, né, para a câmera e meio que sorrindo no sentido assim, cara, esse é o meu segredinho mesmo, é assim, tipo, é o meu jeito de agir, não é? É um olhar assim de, eu não sei, eu tenho na minha cabeça alguma imagem de um Drácula, eu não sei se tem essa imagem real, mas é tipo um Drácula olhando assim por trás. Me pareceu interessante nesse caminho. Aí eu falei que a foto foi tirada atrás do homem e ele está olhando para trás. O homem tem um aspecto maquiavélico. E aí eu trouxe algumas outras referências aqui em inglês que estava no prompt original do Xia. E o ChatGPT brilhantemente me trouxe esse prompt completo, que foi exatamente Ctrl+C, Ctrl+V que eu joguei aqui no Sora, né? E ele me criou essa belíssima imagem. De primeira, eu falei, caralho, animal, do cacete, quero usar, vou usar isso aqui, essa é minha capa. E aí, qual que foi o próximo desafio? Tendo esse personagem que ficou muito bom, esse cara com um sorriso maquiavélico, né, um olhar meio malicioso, usando uma gola rolê e tudo mais, nesse cenário vermelho que eu nem escolhi a cor vermelha, não é? Eu não instruí ele a colocar essa cor vermelha. Eu acho que foi o próprio ChatGPT que achou interessante usar a cor vermelha, se eu não me engano. Acho que foi... ele traz aqui um burnt orange, né? Então seria... Não é nem um vermelho, né? Um laranja queimado aqui, né? Então, de fogo, né? Quase como simbolizando o próprio inferno e esse cara sendo o demônio. Então, simbolicamente funcionou pra caralho com a imagem que eu queria passar. Porque lá, no contexto do carrossel, o tal do falso especialista em IA seria o próprio demônio, seria o próprio Satanás, entendeu? Simbolicamente falando ali no contexto de inimigo, não é? Então, cara, perfeito. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso criar mais cenas, né? Eu preciso criar mais coisas, mais imagens desse cara, desse personagem fazendo alguns outros gestos. Então, para a segunda parte aqui, para o segundo slide do carrossel, eu imaginei que seria interessante ter o cara de olhos abertos, de braços abertos, assim, esticados, olhando para cima, né? Era a minha ideia, assim, de tipo, como eu até descrevi aqui para criar o prompt, ó, como você pode ver. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado, eu coloquei, cara, perfeito, o resultado ficou perfeito. Quero manter exatamente as mesmas configurações técnicas, e aqui está uma grande sacada para você. Você pode usar o próprio ChatGPT, ou Claude, ou seja lá o que você preferir, e pedir, né, uma vez que ele tenha o prompt original que você usou para criar a imagem central, né, a primeira imagem que vai servir de referência, você fala, quero manter exatamente as mesmas configurações técnicas e mudar apenas a pose do personagem. Aí eu descrevi, ele deve estar de braços abertos e esticados, olhando para cima de olhos fechados como se sentisse a pessoa mais foda do mundo. Reescreva o prompt para mim considerando isso. E aí ele me trouxe o novo prompt que me gerou duas imagens. E aí eu escolhi essa imagem aqui, né? Essa primeira imagem, para ser a imagem do segundo slide do meu carrossel. E assim foi, né? Avançando, aqui ele traz, né, no sinal 5 aqui que eu descrevo, é que esse cara ele promete que IA vai resolver toda a sua vida. Então, qual que foi a ideia que me veio na cabeça quando chegou o momento de ilustrar esse ponto do carrossel? Foi de passar uma ideia de que esse guru, né, esse falso guru, esse falso especialista, ele meio que estava cuidando de você. Cara, é quase como se ele falasse, eu vou resolver sua vida, deixa comigo. E aí, simbolicamente, o que eu pensei que poderia fazer sentido é trazer um novo personagem, que seria, né, simbolizaria nós mesmos, né, as pessoas que somos alvos desses falsos gurus, sentados numa cadeira, e ter esse cara atrás de nós, ou seja, estamos numa posição vulnerável, certo? Estamos de costas para esse cara, e esse cara está massageando, né, os nossos ombros, né? Ou, no caso, a personagem aqui em questão.
ainda assim com um olhar maquiavélico, né, com um sorrisinho amarelo, malicioso, e foi isso que eu pedi para o ChatGPT. Eu falei, perfeito, vamos manter as mesmas configurações técnicas e mudar a pose mais uma vez. O mesmo personagem agora está atrás de uma mulher sentada numa cadeira. Ele está fazendo massagem nos ombros da mulher enquanto olha para a câmera e sorri de forma maliciosa com um aspecto maquiavélico. Ele me trouxe um resultado, que foi esse daqui. Aí eu esqueci na hora de construir. Aliás, eu esqueci de falar um detalhe muito importante para você. Quando você vai produzir essas imagens, ou pelo menos o jeito que eu fiz foi o seguinte: como eu tinha acertado a mão no primeiro, eu sempre copiava essa imagem e eu vinha aqui, ó, na descrição de uma nova imagem, eu colava ela e depois colocava o novo prompt aqui. Eu sempre colocava como referência a primeira imagem e depois descrevia o prompt que o ChatGPT me gerava. Isso é importante, foi o que, na minha opinião, me ajudou a manter uma certa coesão, coerência aqui nas imagens, como você pode ver. Mas para voltar, né, o que eu estava explicando, eu vacilei, né? Nesse primeiro prompt não ficou exatamente como eu queria, porque a foto foi tirada de frente. Eu queria uma foto que fosse na horizontal, né? Que ela fosse retangular assim na horizontal, com uma largura maior do que a altura. Só que aí foi um erro meu, porque eu tinha que ter selecionado aqui a proporção 3:2. Estava selecionado 2:3, então naturalmente saiu 2:3. E além disso, uma outra coisa que eu queria era que a foto fosse tirada bem de perfil, assim, bem de lado, sabe? Que eu visse a lateral mesmo da mulher e desse homem olhando para o lado para a câmera, assim. Eu nem sei se eu consigo te explicar. Bom, eu não soube explicar isso para IA, né? Porque eu pedi para ela, eu fiz o ajuste aqui, ó. A foto deve ser tirada da lateral dos dois personagens. Imaginando a concepção, a mulher está à direita, sentada na cadeira, olhando para o lado. Ah, tá direto, eu escrevi errado. Talvez isso tenha influenciado, não vi que tinha escrito errado. Eu falei, vemos apenas a lateral direita do seu corpo, enquanto o homem está atrás dela fazendo a massagem olhando para a câmera. Talvez seja necessário ajustar a lente. Não tenho certeza, pois não tenho esse conhecimento técnico. Então eu estou falando, talvez ali a configuração que a gente imaginou inicialmente para o retrato lá do rapaz, quando era só o homem, talvez precisasse ser mudado, né? Eu falei, mas imagino uma foto proporção 3:2. Aí ele me trouxe aqui um novo prompt, que foi o que eu usei. Deixa eu fechar isso aqui. Que foi o que eu usei aqui, né? Nessas duas novas. Na verdade, aqui eu pedi para ele fazer alguma outra mudança, que eu não lembro qual foi, que eu acabei usando essa foto. Não foi o que eu pensei inicialmente, eu queria algo mais longe, assim, dos personagens, né? Enfim, era outra concepção, mas no fim das contas eu achei que ficou legal, né? Tem bastante espaço vazio aqui, espaço negativo, que me permitia escrever o texto e tal, e cara, beleza. Aí foi o que eu coloquei aqui nessa transição de imagem aqui desses slides, e assim foi como eu segui produzindo para todo o resto do carrossel, não é? Eu tinha uma ideia. Aqui no caso, né, quando eu falava de não ter um histórico verificável, porra, o que eu pensei? Meu, eu vou tacar uma lupa na cara desse maluco, vai ter um efeito legal, assim, daquele olho, quando o olho fica grande na lupa e tal, vai chamar a atenção quando a pessoa estiver vendo o carrossel e vai causar o efeito, beleza. Aí aqui, né, previsões. Porra, naturalmente coloquei o cara de cartomante aqui, né, de leitor de bola de cristal, né. Aí aqui, quando eu tava falando de vender algo, aí eu taquei, não ficou tão visível, né, que foi bem na transição, mas foi essa imagem aqui que eu produzi, que era o cara segurando a máquina de cartão. Ó, como você pode ver, ó, ele saiu, as primeiras imagens saíram erradas, porque eu descrevi de uma forma errada, eu pedi para a IA de uma forma errada. Ela imaginou que deveria manter aquela composição do cara olhando por cima do ombro, assim, olhando para trás com um sorriso malicioso. Mas na verdade era uma foto de frente. Então aqui saiu um pouquinho, né, talvez das características, assim, não parece tanto com o personagem inicial, mas cara, funcionou porque eu ia atacar um layer preto aqui, layer escuro, não ia ficar tão visível, acho que tá dentro, assim, funcionou, é o personagem, a maioria das pessoas não vão notar essa diferença. E aqui depois eu criei uma última imagem para finalizar o carrossel. Então, este foi o jeito que eu encontrei para manter uma coesão entre as imagens,
quase como criar um ensaio fotográfico, mantendo as mesmas características, as mesmas cores, o mesmo personagem, mudando apenas as cenas. Eu te passei a parte técnica, certo? Eu te mostrei como fazer isso tecnicamente, usando o ChatGPT, usando o Sora, não é? O que você pode perceber é que a grande sacada eu não posso te ensinar, que é ter a ideia. Na minha opinião, o grande, vamos dizer assim, o grande mérito, talvez, se é que dá para dizer dessa forma, desse carrossel, que na minha opinião ficou um muito bom carrossel, e eu acho que ele vai ir muito bem aqui. Não vou abrir os insights para você, não é a ocasião agora, mas está indo muito bem. Eu acho que o grande mérito desse carrossel é justamente ter esse personagem. Ter esse personagem com olhar maquiavélico, né, com um sorriso malicioso, olhando, né, a gola rolê, etc, etc. Esse personagem, ele foi criado por mim. Eu descrevi esse personagem. E eu não consigo te ensinar isso. Percebe? Eu consigo te ensinar como você pode dar vida às suas ideias usando o Sora, usando o ChatGPT e compondo esse carrossel. Agora, como você tem essas ideias? Como que você faz essas conexões? Que no caso, honestamente, é até uma conexão relativamente fácil de fazer. Eu tinha um inimigo comum fácil ali, personifiquei ele facilmente, tranquilamente, talvez um ou outro ponto simbólico que não seja tão trivial para as pessoas, mas nada demais, nada genial. O ponto é, como ter essas ideias? E é sobre isso que eu falo no vídeo que foi postado ontem aqui no meu canal. Vou pedir para o meu editor deixar o link para você assistir a partir de agora. É onde eu falo sobre a única coisa que a inteligência artificial não pode roubar de você.